efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação. Ser-lhe-á dada. Amém. Cumprimento meus companheiros vereadores, minhas companheiras vereadoras, cumprimento vocês que estão presentes aqui no plenário e cumprimento também aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Tem correspondência, Lisandro? Boa noite, senhor presidente, vereadora, senhores vereadores, público presente. Temos sim. O ofício aqui de resposta de requerimento, vou fazer a leitura. A resposta é para a vereadora Roseli Mesquita. Excelentíssimo senhor Oswaldo Peixoto da Silva, presidente da Câmara. Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao ofício número 138 de 2026, que encaminha requerimento da ilustre vereadora Roseli Gonçalves Caixeta Mesquita, essa Secretaria Municipal de Administração, pautada pelos princípios da publicidade e transparência que regem a administração pública, vem prestar as informações solicitadas acerca da política habitacional do município de Orizona. Ressaltamos que o acesso à informação é um direito fundamental e instrumento essencial para o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, conforme preceitua o artigo 31 da Constituição Federal e a Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. Seguem de forma detalhada os dados consolidados relativos às unidades habitacionais construídas, em andamento e planejadas no período solicitado. Aí está aqui, unidades entregues, programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, quantidade de 50 unidades, status / observação, pagamento, isenção de acordo, faixa do programa. Então, total aqui está 120 unidades. E também, na parte 2, unidades em andamento, temos 80 unidades. E na parte 3, que são unidades com protocolo de intenção do município junto à Caixa Econômica Federal, são 150 unidades. Só esclarecendo, senhor presidente, que aqui está bem detalhado, tá? A quantidade. Depois, se todos os vereadores acharem interessante, a gente publica esse ofício lá no grupo de WhatsApp, em PDF. Cópia do ofício já passei às mãos da vereadora. Então, só terminando aqui, informamos que os dados acima refletem o compromisso dessa gestão com a transparência como direito à moradia digna, tema de suma relevância para a nossa comunidade, especialmente no contexto da campanha da Fraternidade /2026. Essa secretaria permanece à inteira disposição dessa Casa de Leis para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Birajara José da Silva Filho, secretário municipal de administração. Design, eu acho que é muito importante, né, passar esse detalhadamente para cada vereador, né? Sim. Se eles não quiserem, eu quero. Então, fica mais a par das coisas, né? Vamos providenciar, sim. Senhor presidente, de correspondência só. Projeto de leis? Temos sim. Temos aqui para a apresentação um projeto de lei de autoria do vereador João Lucas, que manifesta moção de aplauso aos policiais militares do CPU, da equipe de Orizona, da Força Tática e da CPE pela excelência, rapidez e competência na prisão dos autores do homicídio do senhor Divino Luiz Pereira Divinão. Então está aqui o projeto de lei que manifesta essa moção de aplauso. Tem a justificativa aqui, falando sobre o senhor Divino Luiz Pereira, né, Divinão. Então, esse projeto ele vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Relação para análise e emissão de parecer. Outro projeto de lei que institui a política municipal de fomento à agricultura familiar e ao pequeno produtor rural no âmbito do município de Orizona, estabelece diretrizes para o incentivo à comercialização da produção local e dá outras providências. Esse projeto de lei aqui é de iniciativa do vereador Carlos Eduardo da Silva. Está aqui a justificativa do projeto, só justificando também que a gente não publicou, não tirou cópia, não numerou, porque foi entregue agora. Depois a gente providencia.
Outro projeto de lei, esse me passaram mais cedo, vereador Daniel Porto. Projeto de lei número 25, datado de 19 de maio, dispõe sobre a denominação do cemitério municipal de Orizona e dá outras providências. Está denominando o cemitério municipal de Orizona como cemitério municipal José Braz de Souza. Esse aqui a gente passou lá no grupo mais cedo, tá? Está lá o teor da matéria, quem quiser ele impresso, depois é só procurar para a gente. Esse aqui segue também para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. E temos aqui o projeto de lei, este de autoria do senhor prefeito. Projeto de lei número 24, datado de 15 de maio, que autoriza a transferência simbólica da sede dos poderes municipais de Orizona para os seus distritos e povoados e dá outras providências. Vou fazer a leitura aqui do ofício que encaminhou a matéria. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa augusta Casa de Leis o anexo do projeto de lei que autoriza a transferência simbólica da sede dos poderes municipais de Orizona para os seus distritos e povoados e dá outras providências. A presente iniciativa legislativa fundamenta-se na necessidade premente de aproximar a administração pública das nossas comunidades rurais, distritos e povoados. O objetivo é promover uma gestão mais acessível, humana e presente, permitindo que o poder público vivencie de perto a realidade e as demandas de cada cidadão orizonense em suas próprias localidades. Destaca-se que este projeto de lei valoriza sobremaneira o papel deste poder legislativo e seus ilustres vereadores ao prever a atuação conjunta dos poderes na sede simbólica. Além disso, a medida busca fortalecer nossas tradições religiosas e culturais, utilizando a presença do governo municipal como vetor de divulgação e desenvolvimento para os nossos povoados. Diante da relevância social da matéria e da proximidade de importantes festividades em nosso calendário local, solicito a Vossa Excelência que o presente projeto seja tramitado com a brevidade e atenção que a matéria requer, a fim de que possamos viabilizar as primeiras instalações simbólicas ainda no corrente ano. Certo de contar com o habitual espírito público e colaborativo de Vossas Excelências, renovo na oportunidade meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Felipe Antônio Dias, Prefeito Municipal. Então está aqui o projeto. Será encaminhado aqui, senhor presidente, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. Então, de apresentação é só, depois eu passo aqui as mãos do vereador, presidente da comissão, vereador Flávio Dias. E temos aqui, para retirada da pauta, um projeto de lei número 11, datado de 17 de março de 2026. Esse projeto de iniciativa do vereador Daniel Hipólito, que dispõe sobre o funcionamento das farmácias e drogarias e institui o sistema de plantões no município de Orizona, Goiás, visando garantir atendimento à população fora do horário comercial e dar outras providências. Passo a palavra para o vereador para ele justificar o pedido de retirada da pauta da matéria. Passo a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, Tiago, todos os presentes. Senhor presidente, no momento do requerimento, eu justifico, porque eu vou fazer um requerimento e aí tem tudo a ver, aí eu justifico a retirada do projeto. Está aqui, senhor presidente, para a primeira votação, o projeto de lei número 16, datado de 28/4 de 2026, esse projeto é de iniciativa do Legislativo, de Vossa Excelência, que dispõe sobre a denominação do prédio público do Centro Comunitário Panela Quebrada e dá outras providências. Temos aqui o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é um parecer aprovando a matéria, uma vez que ela se encontra totalmente dentro da legalidade, parecer este datado de 12 de maio e assinado por todos os membros da comissão, que é o vereador Flávio Dias, presidente, vereador Daniel Hipólito e vereador Ulisses Castro, que são membros. Parecer, parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 9 votos.
Após a aprovação do parecer, o projeto de lei de Vossa Excelência segue na pauta para a primeira votação. Nesse momento eu passo a palavra à presidência para a Daniela, para mim explanar. Recebo a presidência e passo a palavra para o vereador Oswaldo. Esse projeto eu fui procurado pela família, pelos avós, para mim representar esse projeto de lei. Aí, para fazer esse projeto, eu tinha que saber a biografia, que aconteceu. Eu cheguei lá na região da Panela Quebrada, inclusive eles estavam até finalizando a reforma do centro comunitário da região. E nós conversando lá, ele foi explicando, é triste, quando eles foram me falar, eu até arrepiei, arrumei eu no lugar deles, que a criancinha, chegou os pais com a criança, e eles estavam envolvendo com outras coisas lá, e tinha um cachorrinho. E esse menino era muito apegado com esse cachorro. E eles esqueceram do menino. Quando foi o pai do menino, perguntou aos avós, cadê o meu garoto? Aí eles foram caçar. O cachorrinho andava meio longe, andou uns 300 metros. E tinha uma bacia feita de que faz a bacia para conter a água. Quando ele chegou nessa bacia, dizia que não tinha muita água, tinha lama. Ele caiu debruçado em cima dessa lama e já estava desfalecido. Então, foi um momento muito triste, né? Então, eles pediram para fazer essa homenagem a esse garoto, arrumando o nome dele lá, denominando o nome lá do centro comunitário, o nome desse garoto. Elisângela, fala aí, eu esqueci o nome do garoto, Arthur, não sei. Só um minutinho. Fica denominado Centro Comunitário Augusto Bechor Rodrigues Oliveira. Então, pois é, aí eu fiz esse projeto de lei e espero contar com os meus colegas, vereadores, para eternizar, né, essa criança nesse centro comunitário. Retorno à presidência, pode conduzir a reunião. A votação ainda é o meu comando. O projeto, então, encontra-se em votação. Aprovado por 9 votos. Retorno à presidência ao vereador Oswaldo, ao presidente. Tem mais projeto? Temos sim. Só informando, então, que esse projeto aqui será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda votação. Está sendo devolvido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 15, datado de 14 de abril, de iniciativa do senhor prefeito, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências. O parecer foi favorável à matéria, agora ela vai seguir para a Comissão de Finanças e Orçamento, também para análise e emissão de parecer. Está sendo devolvido aqui pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de resolução número 02, datado de 10 de março, de iniciativa do vereador João Lucas, que altera a redação do regimento interno da Câmara Municipal de Orizona para extinguir a votação secreta e dar outras providências. O projeto está sendo devolvido de autoria do vereador Carlos Eduardo, esse pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Dispõe sobre a proibição do uso de capina química e herbicidas para o controle de vegetação em áreas urbanas, logradouros públicos, povoados e distritos no município de Orizona e dá outras providências. Outro projeto aqui de iniciativa do vereador Carlos Eduardo, projeto de lei número 18, está sendo devolvido pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.
autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o transporte gratuito para professores da rede pública municipal que necessitem se deslocar da sede do município de Orizona para os povoados e distritos, bem como entre povoados e distritos. O projeto sendo devolvido pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Projeto de iniciativa, vereador Carlos Eduardo, que dispõe sobre a proibição e a criminalização administrativa do uso de fogo para limpeza de lotes, terrenos e queima de resíduos sólidos nos aglomerados urbanos, distritos, povoados e vilas do município de Orizona e dá outras providências. Deixa eu só ver o que é esse aqui, só um minutinho. Ah, tá. É outro aqui, acho que também é devolução. De autoria do vereador João Lucas, que altera o regimento interno da Câmara Municipal para diferenciar a indicação de requerimento e dá outras providências. Também está sendo devolvido e, só a título de informação, todos esses projetos serão colocados na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação, juntamente com os pareceres. Então, de projeto é só, senhor presidente. Tem requerimento escrito? Temos um. Aliás, dois. Primeiro, requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a mesa diretora da Câmara, o vereador Carlos Eduardo da Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial as conferidas pelo regimento interno dessa Casa de Leis, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências requerer a realização de sessão solene desta Câmara Municipal. Objeto: realização de sessão solene no dia 10 de agosto de 2026, às 19 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, destinada a homenagear os produtores de leite de destaque do município de Orizona, com a entrega da Comenda Geraldo Marçal da Silveira. Justificativa: considerando que o mês de agosto tradicionalmente cedia a festa do leite em nosso município, evento que valoriza uma das principais cadeias produtivas da economia local. Considerando que a Comenda Geraldo Marçal foi instituída por essa casa com o objetivo de reconhecer publicamente o trabalho, a dedicação e a relevância dos produtores de leite para o desenvolvimento econômico e social de Orizona, considerando a necessidade de valorizar e incentivar os produtores rurais que se destacam pela qualidade, produtividade e contribuição para o fortalecimento da bacia leiteira de nossa região, requer-se que seja agendada a referida sessão solene, determinando-se à Secretaria da Casa as providências necessárias para a organização do evento, convite aos homenageados, autoridades e comunidade em geral. Nesses termos, peço deferimento plenário da Câmara aos 19 dias do mês de maio de 2026. Vereador Carlos Eduardo da Silva. Requerimento está em discussão. Vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Roseli, Daniela, quem nos assiste pelas redes sociais, as pessoas presentes aqui no plenário, os funcionários dessa casa. Eu acho que o requerimento ele já justifica, presidente, a importância dessa sessão solene para estarmos homenageando esses produtores rurais, produtor de leite, né? Na véspera já da festa do leite do nosso município. Nossa principal fonte de economia. O requerimento está em votação. Aprovado, não voto. Tem mais? Temos mais um. Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja realizada a sessão solene no dia 5 de agosto de 2026, às 19 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, com a finalidade de homenagear com os certificados de honra ao mérito legislativo os produtores de leite que se destacaram em nosso município. Justificativa: a presente homenagem visa reconhecer publicamente a dedicação, o trabalho e a importância dos produtores de leite do nosso município, que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos e para o fortalecimento da agricultura familiar local.
A produção leiteira é uma das principais atividades agropecuárias da região, representando sustento para inúmeras famílias e sendo fonte de alimento essencial para a população. Diante da relevância do setor e do empenho desses produtores, que enfrentam diariamente desafios para manter a qualidade e a produtividade, torna-se justa essa homenagem prestada por essa Casa de Leis. Nos termos, peço deferimento. Plenário da Câmara, 19 de maio de 2026, vereador Carlos Eduardo da Silva. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, são dois requerimentos bem semelhantes, né? No entanto, o requerimento do dia 5 de agosto é uma sessão solene para homenagear uma quantidade maior de produtores com o certificado de honra ao mérito legislativo. Enquanto a sessão a ser realizada em 10 de agosto é aquela em que cada vereador vai indicar, né, uma quantidade de produtores para estar recebendo a comenda. Então são dois momentos que são semelhantes, mas que tem uma diferença aí no seu teor de realização. Pode. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, mais uma vez boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais, a quem também nos acompanha aqui. Parabenizar o vereador Carlos Eduardo pelo requerimento, pela realização, né, dessas homenagens. Acho justa, sendo o Orizona aí uma referência nacional na produção de leite, então homenagear esses produtores e todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indireta, contribuem para que o Orizona esteja sempre aí nas manchetes, né, de como bacia leiteira e tudo mais. Então, com certeza, tem meu voto favorável, estarei também querendo indicar alguns nomes, faço questão de estar presente. Também quero parabenizar o vereador pelo ótimo requerimento. Eu sei também a dificuldade dos produtores de leite. Eu também já fui produtor de leite, mas foi 50 litros, 30 litros, porque a tecnologia hoje já está muito avançada. E quem produz leite é muito caro para produzir um leite hoje. Então tem que ter o dinheiro e coragem de entrar no banco, né? Quem não tem. E hoje, para quem tira leite para sobreviver, inclusive o Zé Geraldo, na minha época, falou para mim: Oswaldo, se tirar menos de 300 litros, não sobrevive. Tem que tirar 300 litros para cima. Na época não tinha ordenha, né? Na minha época não tinha ordenha. Hoje está tudo mecanizado, está mais fácil. Está mais difícil mão de obra, né? Mão de obra está difícil de encontrar. Mas parabenizo o seu requerimento e eles merecem essa comenda, entendeu? Então é isso. E está em votação. Aprovado 9 votos. Agora nós vamos para os requerimentos verbais. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, até em razão de justificar a retirada do projeto, gostaria de iniciar o meu primeiro requerimento, já justificando a retirada do projeto, do qual nós debatíamos um assunto muito importante. O projeto que foi indicado, de minha autoria, entrou nesta casa lá em março, que era para que nós pudéssemos estabelecer aí critérios dos plantões das nossas farmácias, né? Naquele momento nós tínhamos tempo para debater, porque era uma situação que estava, né, tranquila, pacificada até o momento. Recebi aqui na Câmara, ouvi algumas pessoas e recebi e até a nossa assessoria jurídica nos alertou de alguns vícios no projeto, algumas inconstitucionalidades. Por esse motivo eu faço a retirada do projeto para que nós possamos pensar melhor e reapresentá-lo. Era um projeto que buscava aí delimitar o sistema de plantão no nosso município e, erroneamente, acabei entrando numa seara da qual o legislativo não compete legislar, que seria o horário de funcionamento dos estabelecimentos, né? Nós temos aí a livre iniciativa, então reconheço que houve esse erro e esse equívoco,
Porém, no entanto, fazendo agora o meu requerimento, infelizmente hoje, né, falo da apresentação do projeto lá em março, hoje, alguns meses depois, nós infelizmente estamos sem farmácias de plantão, dada o que combinou a iniciativa por minha parte de trazer esse projeto, que é uma insatisfação entre os farmacêuticos, né? Uma falta de diálogo ali, não é uma falta de diálogo, é uma falta de consenso ali para que nós pudéssemos resolver. E hoje nós estamos sem o plantão e isso trago para a população de maneira geral um transtorno muito grande aos finais de semana, pós-expediente, a população que carece aí de às vezes de um remédio de forma urgente, né, de emergência, ou tem que buscar em outro município. Então houve um debate, não é todos aqui que participam do grupo, mas nós temos um grupo de WhatsApp onde a população tem um contato mais próximo conosco, está eu, está a vereadora Daniela, está o vereador Flávio, o secretário Lucas Polizé, e a população nos cobrando um posicionamento, né? E diante da inconstitucionalidade, em parte, do projeto, houve-se o debate da gente buscar uma solução. E dada a emergência da situação, nós tínhamos algumas saídas, né? Era um projeto de lei que tramitasse nessa casa, e nós sabemos qual é o rito, né, de uma tramitação aqui, não é menos de 30 dias, né, a todo o rito, passar pelas comissões, ser debatido e etc. Ou, às vezes, um decreto, né, porque existe uma legislação federal que diz que estabelecimentos como farmácia, elas precisam, dada a sua utilidade pública, elas precisam se organizar para atender a população, né, fora do horário de expediente. Então, um decreto do PRO precisa regulamentar a nível municipal o funcionamento desses plantões. Então, teria duas situações, ou lei por essa casa, ou decreto. E no debate ali, né, dada a urgência, eu achei mais interessante, até conversando com a nossa assessoria jurídica, sugerir, e aqui, vereador João Lucas, estreio aqui a questão da indicação, indicar ao senhor secretário, e aqui eu gostaria de fazer um requerimento ao prefeito Felipe Dias, com cópia ao secretário Lucas Polizé, para que ele possa, via decreto, regulamentar essa situação para atender a população. E, posteriormente, nós possamos debater de forma melhor para atender também os interesses ali daqueles farmacêuticos e tal. Mas, a priori, aqui nós estamos preocupados muito com a população que está desassistida nesse sentido. E aí, como eu me coloquei à disposição, trouxe o debate, recebi aqui na Câmara a proprietária de uma das farmácias, conversei com outros farmacêuticos pelo telefone, pelo WhatsApp, então eu me coloquei à disposição para estar sugerindo algo. E aí, juntamente com a nossa assessoria jurídica, nós fizemos um esboço de um decreto que o prefeito pudesse emitir para solucionar esse problema o quanto antes. Porque diferente da lei, que vai tramitar aqui, né, por 30 dias, etc., o decreto que o prefeito fez, ele tem vigência imediata, né? E é urgente. Aqui o grupo tem aí mais de 1000 pessoas e é constante, os colegas vereadores aqui não me deixam mentir, as pessoas aos finais de semana, fora do horário de expediente normal, farmácia de plantão, e precisam, né, de ter esse apoio. Então, estou sugerindo aqui, a minha contribuição, a contribuição do mandato do vereador Daniel Hipólito, né, é uma indicação, obviamente, que o secretário, o prefeito, toda essa assessoria vai analisar, né, da melhor maneira, mas é a minha contribuição aqui, daquilo que eu pude estudar, daquilo que eu pude analisar com os municípios vizinhos, no objetivo, claro, de solucionar essa demanda da população. É um assunto polêmico, porque não existe hoje uma convergência por parte dos donos desses estabelecimentos, né? Que querem ali uma exclusividade durante o plantão e etc. E é uma coisa que, infelizmente, o legislativo, principalmente o municipal, não pode debater. Então, por esse motivo, eu gostaria de fazer esse requerimento, solicitando ao prefeito para que pudesse analisar essa situação com bastante atenção. E fica aqui também a minha indicação de sugestão de minuto, tá? Que é a minuta do projeto, aliás, a minuta de decreto. Requerimento está em discussão. Vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras. Boa noite a todos vocês que se fazem aqui presente e boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Parabenizar o nobre colega Daniel por se preocupar com essa situação no nosso município e deixar aqui o meu apoio, Daniel,
ao seu pedido, ao seu requerimento, e pedir para que o senhor prefeito olhe com bons olhos, né, para que possa resolver essa situação. A gente sabe de bocas e outras que alguns falam, eu não vou fechar tal horário para que o fulano tenha o plantão. Eu acho lamentável, né, a pessoa chegar e querer botar a banca, Daniel. Eu não tenho medo de quem seja, eu sei que está acontecendo isso no município, e os outros não querem ter o plantão, porque uma farmácia não quer fechar. Beleza, direito dela. Se ela quiser trabalhar 24 horas, direito dela. Mas por que não entrar no bom senso? Em vez de ajudar, essa farmácia está atrapalhando, Daniel. Porque os outros não querem, então, pegar o plantão, porque não compensa. De fato, não compensa, vereador Daniel. Se a gente for olhar a logística, não compensa para eles. Então, essa pessoa tinha que entender e entrar no bom senso com os outros, que ela não está somando, não, Daniel. Ela não está somando fazendo isso. Ela está atrapalhando o município. E quem está perdendo com isso aqui não é os farmacêuticos, não. Eu acredito que é a população em geral que tem perdido. Então, a gente tem que entrar assim em defesa do povo, vereadora Daniela, porque a gente tem que entender que o povo precisa. Imagine só. Aí não vai ter farmácia de plantão, à noite você precisa de um remédio de urgência, não está nenhuma de plantão, porque uma bendita farmácia diz que não vai fechar enquanto as outras entrar de plantão, vai fechar só em tal horário, porque ela quer estender o horário dela. Então eu acredito que tem que haver sim um decreto do seu prefeito, e as pessoas têm que entender que tem que ter lei e tem que respeitar sim, Daniel. A pessoa chegar e botar a banca, a gente também tem que dar um jeito de botar a banca e botar a pessoa no seu devido lugar. Fica aqui o meu apoio, o meu repúdio a essa farmácia, vereador Daniel. Que eu acho que a pessoa ela tem que entender e ter um bom senso. Eu não tenho medo de negócio de perder voto. Eu falo para ela, para quem precisar, parece que é uma proprietária, pode deixar gravado, registrado, manda um abraço para ela aqui, mas deixo o meu repúdio nessa situação. Está atrapalhando aí o povo de Orizona ter condições de ter remédio fora de hora. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Carlos Eduardo. Daniel. Não, é só para complementar, acho que até para ilustrar a situação, foi um tema, inclusive, levantado outrora pela vereadora Roseli, né, que foi a primeira a ser procurada no momento por um farmacêutico, e é justamente isso, vereador Flávio. Nós tínhamos um costume no município de que as farmácias funcionavam todos os dias até às 6 horas, né? A de plantão funcionava aberta até 8 e estava de plantão. E aos sábados até meio-dia, a de plantão continuava aberta e domingo só a de plantão. Existia esse acordo de cavalheiros entre eles. Com a vinda de uma nova farmácia, etc., teve uma ruptura nesse costume, né? E aí nós, na boa vontade, tentando legislar na situação, delimitando aqui, propomos um projeto de lei onde, infelizmente, realmente fui convencido, tanto pela própria assessoria jurídica dessa farmácia, depois analisando bem, que eu não poderia legislar com relação a isso. Então, a única solução é um consenso entre eles, né? Porém, um fato, ninguém pode delimitar o horário de funcionamento das farmácias, infelizmente. Qual horário que ela abre, qual horário que ela fecha. Mas uma coisa é clara, a população está sendo lesada, porque agora, como não existe uma regulamentação municipal dizendo sobre os plantões, os farmacêuticos também falam, então não vamos atender, porque para eles ficar só o ônus de alguns picados à noite, ao final de semana, não compensa, porque precisam contratar servidores extras e etc. E aí nós estamos numa discussão, vereador Flávio, que essa nova farmácia também tem servidores a mais, e ela, se ela for diminuir esse serviço, ela tem que demitir. Então, é uma discussão que nós precisamos debater, sim, mas a priori, agora, nesse momento, é entender para quem nós estamos aqui, que é pela população. Eu sei que existe um debate entre os farmacêuticos, descontentamento, mas não podemos simplesmente entender, não vamos atuar. São unidades de saúde que fazem parte da saúde do município, são pertinentes e precisam dela. Então, nós precisamos resolver essa situação. O decreto seria mais nisso, para delimitar os dias e quem vai estar de plantão.
A outra situação de como isso vai ser, eu acho que vai demandar de um debate ainda maior, mais amplo. Vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, primeiro eu quero aqui, vereador Daniel, me somar ao seu requerimento, parabenizar pelo seu requerimento, pela sua grande preocupação. É um assunto realmente de muita relevância para o nosso município. Mas também temos que tratar esse assunto com duas vertentes. Vamos lá. A primeira é a iniciativa, a questão da legislação do livre comércio. Né? Isso a gente entende perfeitamente, presidente, e vereador Hernando também, que foi secretário de saúde, que existe a legislação, ela é clara quanto à questão do livre comércio, nós não podemos querer estabelecer horário. Só que temos que partir para uma outra primícia também, que é o consenso. Numa cidade igual a Orizona, uma cidade pequena, nós estamos falando de Goiânia, de Brasília ou de Anápolis, nós estamos falando de Orizona, onde essa prática já existia, e a chegada de uma nova farmácia, ela veio, né, não quer entrar nesse consenso, se assim eu entendo, e está lesando a população de Orizona. Então tem duas alternativas para isso, além do decreto, vereador Daniel. Nós somos representantes do povo, estamos aqui para falar em nome do povo de Orizona, vereador Ulisses. Então, esse empresário, essa empresa, essa farmácia que está descumprindo, não tentando entrar num acordo, num consenso de cavalheiros com a população de Orizona, ela está prestando um desserviço para a população, que é deixar a população de Orizona no final de semana sem medicamentos. Por quê? Porque se não compensa para o outro, ele não vai abrir, né? E passado determinado horário ela também está fechada, a população está sem medicamento, né? Tem que ir lá em Pires do Rio comprar um medicamento, ou Vianópolis, é uma situação um pouco mais difícil, ou talvez é no Buritizinho, né? Que ela tem farmácia e aí a gente vende também, fazer propaganda para o Buritizinho. Mas, vereadora Daniela, eu sou muito criterioso com isso e vou ser claro, essa farmácia está prestando um desserviço quando ela não quer entrar no consenso com a população, vereador Flávio. E tem um recado para o povo, é fácil. Quem manda no comércio é o povo, é só não comprar. Não fecha, não compra, boicota essa farmácia, porque aí ela vai entender que em Orizona existe uma coisa muito mais além da questão comercial, que é a questão de uma unidade, de uma união entre os comércios, para que a população não seja lesada. Nós não podemos aqui vir defender uma empresa que está contribuindo para desorganizar algo que já estava organizado. E eu entendo perfeitamente que quando eu chego em um local que já existe uma harmonia, eu tenho que entrar nessa sintonia. Ou senão, fechar as portas e ir embora para outro município. A população não pode continuar sendo lesada, porque uma pessoa, eu entendo perfeitamente do ponto legal da lei, não estou questionando isso. Estou questionando que do ponto de harmonia, de consenso. Não vou cumprir, vou cumprir o que a legislação me permite. Beleza, nem toda hora a legislação é favorável, e isso traz um prejuízo enorme para a população. E pior, né, nós estamos falando de medicamentos. Medicamento é para a vida, é para a saúde, é para salvar pessoas. Então é algo muito preocupante e a população de Orizona também tem a possibilidade de nos ajudar no comprar dessa farmácia. Passa a palavra para a vereadora Roseli. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, demais colegas vereadores, vereadora Daniela, todos que se fazem presente, quem nos acompanham pelas redes sociais. Tiago, né, que hoje pôde comparecer na sessão, obrigado pela presença, Tiago. Eu te parabenizo, Daniel, pela retirada do projeto, depois de muitas discussões, né, deste projeto, mas este seu requerimento com essa indicação, né. Além da sua página, nos postinhos, no hospital, sempre tinha um comunicado da farmácia que estava de plantão, né? E as pessoas, não tem, você sabe qual farmácia que está de plantão? Isso é recorrente, né? E é muito sério, você consulta ali no final de semana, principalmente à noite, e não tem onde comprar o medicamento. Isso é muito sério. Então, tem acontecido, já tem um bom tempo aqui em Orizona, né, essa situação, e a gente vê, por que não sentar todos esses donos de farmácia aqui de Orizona e dialogar como eles fizeram aí no passado? Entraram num acordo e conduziu muito bem durante muito tempo. Agora, o diálogo resolve a situação.
Então a gente vê, a gente espera muito aí que o prefeito tome uma providência, né? Ele pode fazer isso por decreto. Nós já vimos que isso é legal. Vários municípios aqui funcionam dessa forma, por decreto. Né? Então nós esperamos que a nossa população de Orizona venha a ser beneficiada novamente com esses plantões, né, para resolver essa situação. É muito grave, muito sério, é vida, como disse muito bem o vereador que me antecedeu. Obrigada, presidente. Vereador Flávio. Senhor presidente, Senhor presidente, só para deixar bem explicado aqui, para quem está assistindo, a briga nossa aqui é para que continue, né? O pessoal tendo acesso aí aos plantões, que essa farmácia nova que chegou, que pudesse, né, continuar da mesma forma. Tem gente que questiona a questão do plantão, que não sei o que, algumas horas, ficou até 1h30 sem receber remédio, o rapaz está dizendo aqui, só que já tem farmácias de atendimento de excelência, né? E tem horas que precisam de um certo medicamento para salvar uma vida, né? Não é questão, porque aconteceu com você um dia, com o cidadão um dia, que a gente tem que intensificar essa situação, não. A gente tem que entender que uma farmácia de plantão e um atendimento de excelência salva a vida. Agora, essa questão aí dos outros farmacêuticos não querer fazer o plantão, eu entendo o lado deles, porque não compensa, né? Não compensa para eles ali, compensa eles fazer o plantão como funcionava antigamente, que era das 8, né? A farmácia funciona das 8 às 18, às 8 horas fechava, o outro plantonista ali assumia, né? Agora não compensa, eu entendo que não compensa. Então, o intuito da gente aqui é para que essa farmácia, essa nova farmácia que chegou aqui, entre no bom senso com os outros farmacêuticos, porque ela de fato, como disse o vereador Carlos Eduardo, ela está, no meu linguajar aqui, atrapalhando a população, né? Está deixando um desserviço aqui para a gente, e a gente precisa. Não é questão de quanto tu vai ganhar ou quanto vai perder. Nós estamos falando aqui de situação, de salvar uma vida, de tirar uma dor de uma criança, de um idoso, enfim, né? Eu acho que tem que haver sim o diálogo, né, vereadora Roseli, e não havendo diálogo, eu acho que o prefeito, como o gestor, como aquele que foi eleito pela população para representar o povo, que ele tome as medidas cabíveis, que se ele tem o poder para isso, eu acho que essa Câmara Municipal vai estar aí caminhando com o prefeito para solucionar esse problema de uma vez por todas e voltar como era antes, né, para que nossa população tenha o direito de comprar o remédio dela. Porque eu não culpo os farmacêuticos que não querem abrir, porque se no entendimento deles não compensa, não vale a pena, né? Então eu vou para o lado deles, né? Então a gente fica aqui deixando aqui o nosso pensamento, né, a nossa vontade, e tomara que o prefeito tome a medida mais correta e o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Ronaldo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, pessoal aqui presente hoje, nos visitam, pessoal das redes sociais. Eu também gostaria de comentar sobre esse assunto, né? Obviamente que, levando em consideração que a população é o nosso alvo principal, né? Algo sim, no sentido de ter esses benefícios, não ser penalizada. Não sei o teor do decreto, né? Mas eu acho talvez uma decisão praticamente monocrática, né? Jogar uma responsabilidade tão grande só para o prefeito, uma vez que várias farmácias, vários donos não conseguiram chegar em consenso. Porque o caminho ideal seria o consenso, né? Talvez não seria interessante não chegar a esse ponto, né? Do prefeito tomar uma decisão por todos, né? Deixar tanta responsabilidade na mão só dele, uma vez que várias pessoas se reuniram e não deram conta de chegar a um meio termo, né? Então, assim, a gente até pede, né, talvez que se converse mais. Eu sempre sou muito favorável a diálogo a gente resolve muita coisa, né? Talvez não precisava chegar a esse ponto, né? Daniel já teve que retirar o projeto dele, né? Talvez esse consenso, essa conversa adulta entre todos os donos de farmácia
chegaria a um consenso, né? Talvez tente mais uma vez, né? Para que não fique tanta responsabilidade na mão de uma pessoa só, uma decisão monocrática. Falar com o vereador João Lucas. Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais, quem se encontra aqui presente aqui na Casa do Povo, na nossa casa, e dizer que, ouvindo aí as discussões, eu podendo imaginar, aqui raciocinando, eu não vejo outro caminho a não ser decidir tudo isso através de um diálogo. Por quê? Nós pensamos da seguinte forma: olha, tem hoje a Associação do Comércio da nossa cidade, a CIOR. Eu acho que seria um caminho também da CIOR estar reunindo com esses proprietários da farmácia, estar tentando um diálogo, resolver essa questão. Agora, assim partir por uma questão radical de um decreto, eu acho que seria o último caso se realmente esgotasse todas as conversas e todos os diálogos. Eu não entendi bem aí a questão, está tendo plantões, farmácias abertas finais de semana, sábado e domingo? Não tem nenhuma aberta sábado e domingo? Presidente, Sim. Vereador, só uma farmácia não quis aderir. Ah, sim. Só uma. Deixa- Todos deixa- concordaram em deixa- continuar da forma que estava. Ah, certo. Não quis. Falou, não, eu vou seguir o meu caminho, o meu raciocínio pronto. Isso. E tomou a iniciativa. Aí, outras questões que nós temos que analisar também, vereador Daniel, é se realmente que nós temos o direito do consumidor e também o direito do comerciante. Nós sabemos isso. Agora, é constitucional, por exemplo, o Poder Executivo baixar um decreto falando de questões que são o revezamento de plantões Você me empresta? aos finais de semana e feriados? Você depois Sim. me empresta? Eu estou só questionando, não sei. Questionando se o Poder Executivo tem esse poder de baixar esse decreto, se é constitucional, levando-se em consideração, olha, o direito do consumidor e o direito do comerciante. Né? Então, eu não sei se é uma questão que seria embasado pela Constituição, uma decisão como essa, um decreto desse para o município. Senhor presidente? Pois não, vereador. Senhor presidente, pertinente até aqui, a participação aqui nas redes sociais está interessante. Hoje, igual havia comentado o vereador João Lucas, existia um acordo de cavalheiros entre as farmácias, né? E aí, com a chegada dessa nova farmácia, né, dada a autonomia que ela tem ali, não houve esse consenso. Estão dizendo aqui, existe o consenso entre todos os farmacêuticos, apenas uma que não. E aí entra justamente da liberdade que ela tem, né, do horário dela delimitar qual horário que ela vai funcionar. O projeto que eu havia apresentado, eu, enquanto legislador, colocava horário de abertura da farmácia e horário de fechamento. E aí onde estava a inconstitucionalidade. Não posso, então retirei. Dado a não consenso entre eles, os demais farmacêuticos se sentiram lesados, porque sobra para eles alguns pingados, né, à noite. Então, para eles não compensa, tem as legislações trabalhistas, contratar um servidor extra, etc. Não compensa, né? E aí nós temos no ordenamento jurídico do nosso país duas leis muito importantes, que é a lei 5.991 de 1973, que fala especialmente quanto à necessidade de organização desse sistema de plantões, uma lei federal. Só que aí essa lei federal colocou a responsabilidade para os municípios regulamentar nos municípios, sabe? Então o município precisa regulamentar como vai funcionar. As cidades vizinhas aqui, por exemplo, Vianópolis, todo mês o prefeito bate um decreto de quais farmácias estão de plantão naquele mês, certo? Para ter essa organização, para que a comunidade saiba, olha, farmácia X está de plantão. No meu projeto também eu delimitava que apenas uma farmácia estaria de plantão, porque eu também não posso legislar sobre isso.
é preciso ter, no mínimo, uma farmácia de plantão. Se outras quiserem atender, não tem nenhum problema, fora do horário comercial e tudo mais. Então, tudo isso está gerando um debate que não chega num consenso. E aí, hoje, a população não tem acesso ao atendimento fora do horário de expediente. Por esse motivo, há necessidade de um decreto monocromático, uma decisão meia dura, mas nós não podemos deixar de entender, e aí a lei 13.021 de 2014 diz que as farmácias, ela reconhece as farmácias como estabelecimento de saúde. Ela é uma extensão do atendimento de saúde do município. Então nós não podemos nos fechar os olhos quanto a isso. Eu retirei o meu projeto, porém a gestão do Felipe acaba daqui 2 anos e pouco, né? Então eu vou reapresentar um novo projeto, mais melhor elaborado, para que as próximas gestões já tenham uma delimitação, não precisa só servir a decreto. Mas isso demanda um tempo para a gente discutir aqui. E é urgente, todos os dias as pessoas cobram, cadê as farmácias de plantão? É ruim, eu também estou aqui do lado dos farmacêuticos, desses trabalhadores, eu sei o quanto às vezes não compensa, mas também temos do outro lado a população que precisa do atendimento. E aí o poder público não pode se furtar isso. Se nós continuarmos inertes com relação a isso, logo o Ministério Público vai intervir, né? E aí vai recomendar que faça isso que nós estamos fazendo. Então, assim, aqui é uma sugestão, porque fui provocado por isso. Olha, qual vai ser a sua contribuição? Estou dando a minha contribuição. É esse projeto. Só que eu estou retirando o meu projeto para melhor lapidá-lo e reapresentá-lo. Só que um projeto aqui demora até 30 dias para ser aprovado, se bem discutido ou até mais, né? Então é essa a tentativa. Ouvir os dois lados? Sim. Só que agora a parte que está sendo maior lesada é a população. E os donos proprietários de farmácias sabem muito bem que eles têm esse compromisso. Hoje eles se valem, não abrem, porque eles se valem da não regulamentação municipal. Então eles não estão cometendo nenhuma ilegalidade, realmente não existe. Por isso que o prefeito precisava tomar essa decisão. Importante para que nós possamos atender o quanto antes a população. Mas não vamos nos furtar do debate, vamos tentar trazer, e aqui eu até proponho, se às vezes vocês aceitarem, existe já o consenso de todos os farmacêuticos, só apenas a nova aí que não tem um consenso com ela. Talvez trazer para conversar aqui, mas como o senhor falou, tem a associação, né, a ACIOR, que poderia ter esse debate. Mas assim, eu não consigo ver e as pessoas nos cobrar o vereador Flávio, a vereadora Daniela lá no grupo, lá fica cobrando. E nós precisamos, nós somos provocados, não podemos simplesmente falar, opa, não é minha responsabilidade, porque é a nossa responsabilidade. Então é esse o objetivo, sabe? Chegar no meio termo. O projeto era bonitinho ali na essência, criava-se o horário de funcionamento, quem ia funcionar, quem não ia. Mas é ilegal e a proprietária da nova farmácia falou, me provou, Daniel, você pode aprovar essa lei, eu vou no Ministério e vou derrubar ela como eu já fiz em outros municípios. Então assim, nós precisamos chegar num resultado aqui em bem da população que carece, que precisa desses medicamentos. Realmente, esse projeto de lei que você desistiu, né? Eu também estudei, o Lilá era ilegal mesmo. Mas, antes da Droga Vai chegar aqui em Arizona, os plantões estavam funcionando normalmente, né? Só elas chegaram, virou essa bagunça. Inclusive, fui lá, eu comprei remédio lá e procurei ela, porque até que horas vai abrir? Até 1h da tarde. Pois é, mas vocês deviam seguir os plantonistas. Entrar em consenso. Mas eles não deixam, eles estão olhando só no próprio umbigo. Não estão olhando para a população. Né? Então, eu gosto assim, eu poderia esse decreto ser o Felipe, assim, o Diácono, chamar eles, fazer uma reunião com eles e que entre no consenso. Ou se for legal o Poder Executivo baixar um decreto, aí o prefeito deveria baixar esse decreto para o bem da população. E o debate fica em aberto, né? Nós precisamos resolver essa situação do não atendimento.
Mas o debate fica em aberto para que nós possamos chegar numa solução, né? Ela possa atender a todos de maneira geral, só não podemos nos furtar nesse debate. É difícil demais, né? Você fica entre a cruz e a espada, mas a população nos cobra. Pois é, mas Daniel, o prefeito poderia chamá-los para fazer uma reunião, né? Sim. Um problema em cima da mesa e convencê-lo, né? Não é convencê-lo, né? Que é só a droga mais que não quer ceder. Para se ter uma noção, presidente, ela trouxe aqui o seu alvará, que ela pegou lá no município, e ela fala, olha, que estou aqui autorizada a funcionar até às 8 horas, sábado e domingo também. Então, assim, o próprio município lhe deu esse alvará de funcionamento dentro desses horários, né? Então, assim, é uma coisa que, se formos chegar num consenso, é realmente um consenso, porque dentro da legalidade ela não está infringindo nada, né? Ela só quebrou uma tradição, um costume, né, do município. Mas dentro da legalidade, né, vereador Ulisses? Dentro da legalidade ela não tem. E aí as farmácias assumem essa responsabilidade dos plantões por serem estabelecimentos considerados aqui na lei de 2014, estabelecimentos de assistência à saúde. Sabe? Então, diante disso, vamos olhar pelo bem da população. Né? Somente, presidente. Vereadora Daniela. Senhor presidente, caros vereadores, colega vereadora Roseli, vocês que estão aqui presentes com a gente, no meu boa noite, e aos que estão nos assistindo também. É realmente um debate importante que não podemos ficar fora. Importante, complexo, né? Porque nós temos que olhar pelo lado da população que realmente não pode ficar desassistida. Mas a questão do decreto em si, vereador, eu até pedi para dar uma lida na minuta, né, que eu não tinha conhecimento, e só rege sobre os plantões, né, não rege sobre a legalidade da outra farmácia, até porque não tem competência para isso, né? Mas é uma questão realmente que converge para um debate maior, porque se a nossa intenção é a solução do problema, eu vejo que nós estamos terceirizando o problema, assim como o vereador Ronaldo colocou. Porque nós vamos enviar uma solicitação para o prefeito, que vai ter também ali uns 15 dias para o jurídico dele dar uma olhada, e ali se vão passar um mês, ou talvez até mais. Minha sugestão seria no sentido realmente do diálogo, e que esse diálogo não tinha necessidade de começar do executivo, poderia começar por nós, vereadores, até pelo sentido da gente tomar o assunto para nós, de responsabilidade, e quem sabe até de achar uma solução aí que fique boa para todo mundo, para a população ser assistida, para os comerciantes não serem prejudicados. Eu acho que eu fico satisfeita com a sua iniciativa de não deixar passar em branco, porque realmente eu acompanhei a discussão, né, da importância que isso tem, mas fico preocupada com essa questão, que nós não estamos achando uma solução imediata. Não estamos, a gente pode ter ciência disso, porque não vai baixar um decreto amanhã. Vai também, assim como o seu projeto, né, que o senhor se propôs a trazer as melhorias, né, teria um trâmite aqui no Legislativo. O decreto do prefeito também, ao qual estamos indicando, vai ter um trâmite lá no Executivo. Então, a solução vai continuar não sendo imediata. Claro, seria favorável ao seu requerimento, porque é uma indicação, uma sugestão, mas, por outro lado, nós poderíamos também abraçar o Legislativo, abraçar esse diálogo, talvez, chamar todos para conversa, coisa que eu sei que o senhor já fez, né? Mas em nome do Legislativo, para a gente poder mediar uma solução para isso, né? E posterior, inclusive, através de projeto de lei. Senhor presidente, só para completar aqui o raciocínio que eu fiz aquela hora, eu citei que a CIO, por ser hoje a instituição que representa os comerciantes, mas nós temos também, hoje, ali na Prefeitura também, a Secretaria de Indústria e Comércio, que também poderia, a Secretaria de Indústria e Comércio também poderia estar entrando nessas discussões para estar junto com a Câmara, junto com a CIO, junto com os comerciantes, estão tentando resolver essas questões. Sem ser necessário
tomar, às vezes, a sua medida mais radical. O debate está se delongando, né? Mas, vereadora Daniela, mesmo que nós propuséssemos uma lei aqui, ela só vai cacifar e reafirmar o que a legislação federal já diz, né? Então, nós vamos... Aqui eu estou sugerindo, né? Por meio de uma indicação, né? Aqui eu estou sugerindo por meio de uma indicação que seja realizado esse decreto. A lei vai fazer a mesma coisa, porque nós não temos a competência também de legislar como que vai ser o plantão. A lei só vai mandar o prefeito que, por meio de decreto, regularmente, só reafirmando o que diz a legislação federal, entendeu? Então, assim, a questão do debate é importantíssima. Eu já tenho conversado com o Lucas, né, o Robson, que tem aí anos de trabalho prestado à nossa comunidade, nunca tiveram nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, as pessoas sempre elogiam eles, principalmente fora dos plantões, atendiam quando às vezes um dos plantonistas, né, não era tão zeloso quanto eles. Porém, vou tentar mediar esse diálogo com a proprietária, mas infelizmente nós não podemos obrigá-la. Se ela falar que vai funcionar e bater o pé, o que nós podemos fazer? Né? E o prefeito, aí é uma tentativa, é danoso, é difícil, é polêmico, mas a minha preocupação hoje é dar o debate não se alongar pelo resto do ano, até que às vezes o Poder Judiciário, por meio do Ministério Público, viesse recomendar, e a gente tivesse uma solução, sabe? Porque a lei nossa aqui, o que nos limita, a lei do município que eu pudesse limitar, é pedir ao prefeito que, por meio de decreto, fazer esse sistema de plantão. Seria essa a nossa limitação, infelizmente, né? E aí, o vereador Ronaldo, aí você pegou a mão lá, chegando a ripa na gente, mas com razão, às vezes, o tanto das limitações que nós temos. O Amon, deputado federal, né? Que tem feito grandes críticas ao trabalho do Legislativo Municipal. Até entendo que ele veio para uma ótica muito negativa, ele podia nos dar mais poderes, né, ao invés de querer acabar com a gente, mas assim, nós ficamos muito limitados em alguns temas. Né? Então aqui seria mais ou menos ratificar, o vereador Carlos Eduardo. Prefeito, por meio de decreto, o senhor precisa regulamentar. Aqui eu estou indicando que a necessidade, às vezes, da lei fica inócua, sabe? Só para dar celeridade. E outra, é só uma sugestão mesmo, né? A secretaria ali vai ter os debates necessários. Agora, eu vou tentar conversar com os meninos aqui, da possibilidade da gente trazer para esta casa, então, um debate, e todos aqui ficam convidados a participar, né? Como eles bem dizem, todos já têm esse consenso, apenas um não tem esse consenso. Se a gente conseguir intermediar isso aí, tudo bem. E se não houver o consenso, como que nós vamos resolver? Precisamos ter as farmácias de plantão, independentemente do consenso ou não. Infelizmente. Vereador Carlos. Senhor presidente, só para encerrar aqui da minha parte, essa parte do debate, uma questão aqui interessante de relembrar. A proprietária dessa nova farmácia, né, vocês estão dizendo que é a proprietária, ela não está descumprindo a legislação. Isso é importante dizer. Quanto à questão do alvará, vereador Daniel, eu acho que todos os farmacêuticos têm o mesmo alvará com o mesmo teor, que pode, né? E a legislação federal garante isso. O que precisa, então, é tentar esse convencimento. Se não conseguir pelo bom senso, né, presidente, não tem outro meio. Vai virar uma ação monocrática do prefeito, é para isso que ele está sentado na cadeira. Do mesmo jeito que nós também somos cobrados, e tem o vereador Ronaldo não tem uma opção de fazer, chova para quem tem a opção de fazer. A melhor forma de resolver, vereador Daniela, é o que a senhora mesmo disse, é o diálogo, é sentar e conversar e colocar tudo como estava, mas se não tiver jeito, uma coisa tem que ser feita, a população não pode ficar sem. E outra coisa, se tem 20 anos que essas farmácias estão realizando plantões e estão dando certo, né, não é uma peça que vai desarmonizar o negócio, é só entrar em consenso. Mas nós não podemos furtar do debate porque a população está nos cobrando, e cobrando muito, está pegando aqui tanta mensagem, falando tantas situações, então é necessário sim que nós tenhamos coragem de chamar esse pessoal para conversar e quem sabe até o Poder Executivo participar. Caso não tenha êxito, a caneta, e ela foi feita realmente para isso. Suponha que o prefeito vai
baixar um decreto. A legislação federal não está acima desse decreto? Não, pois é, a legislação federal manda quem faz. fazer o decreto aí. Ah, manda? É, ué. E aí é simplesmente cumpra-se. Aí cumpra-se. Ah, tá. Com sanções de Tá bom, tá bom. Se vamos chamar ele para conversar, né? Se não der, prefeito. Tem que arrumar a caneta, né? O requerimento está em votação. Aprovado. 9 votos. Foi só o primeiro requerimento, né? Tem mais. Pode? Senhor presidente, eu tenho mais alguns requerimentos aqui, mas acredito que o debate quanto a eles é tranquilo. Nas sessões passadas, parece que o vereador Flávio fez um requerimento e outro vereador aqui parece que meio que ratificou, que é a questão da pavimentação de uma rua que ela tinha um pequeno espaço de terra que não era pavimentado. Nossa Senhora de Fátima, né? E aí, diante desse assunto, eu gostaria de fazer também um requerimento parecido, também endereçado aí à pasta competente, para que fosse feita dada a mesma atenção ali na rua 15, na Vila Esperança. São 30 metros ali, próximo à casa, você conhece lá, a casa do Ronaldo das Camaro. Próximo à casa dele, algumas outras casas que tem ali. Isso, lá é Vila Esperança. As casinhas da época do João Bosco, né? E ali tem um pequeno espaço de 30 metros apenas, então assim, que a Secretaria de Obras, pudesse colocar no seu cronograma ali, às vezes até com massa asfáltica mesmo atendia eles ali. É um pequeno pedaço mesmo, sendo que não tem pavimentação nenhuma, o asfalto chega próximo e acaba, né? Então solicitar que possa ser colocado no cronograma de atividades da Secretaria de Obras, a pavimentação ou um trabalho ali mesmo paliativo para atender essa população, tirá-los da poeira. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 8 votos. Tem mais? Senhor presidente, outrora nós fizemos um requerimento aqui, eu vou reforçá-lo ao secretário de Obras e também secretário de Meio Ambiente. O senhor até me contribuiu com o meu requerimento e preciso aqui refazê-lo, que é ali na rua Rio do Peixe, no setor Paládio, onde eu havia dito que tem um espaço de propriedade da administração, do qual terceiros estavam utilizando para ter cavalos, fazer criações ali, e também tinha lixo. É próximo a um estabelecimento de confeitaria, você lembra? E até hoje nada foi feito, infelizmente, né? E aí hoje o pessoal ali me mandou vídeos, ó, Daniel, antes os cavalos estavam presos, agora estão soltos aqui e tá recebeu no telefone também, né? Então assim, tá uma situação que nós precisamos de uma solução. Então pedi ao secretário da pasta competente, eu acredito aí que seria de forma conjunta, porque nós vemos uma ilegalidade de uma ocupação irregular e também a necessidade da limpeza. Então seria a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras para pudesse dar uma atenção ali. Veja só, é uma confeitaria onde as pessoas vendem bolo e etc. Nós vamos ter que buscar num lugar desse, né? Às vezes até depõe contra o estabelecimento que está ali cumprindo o seu seio, né? Está saciado ali. Mas é isso. O requerimento está em discussão. Parabéns, Daniel, por esse requerimento. Hoje mesmo a mulher também passou uns áudios para mim, falando que à noite eles soltam os cavalos e por coincidência vai lá para a porta dela. E ela é confeiteira, né? Uhum. Então fica um mau cheiro. Então, quando eu era menino, o poder público tinha um local que pegava os animais que estavam na rua e fechava. Então vou sugerir eles ter um local, pegar esses animais abandonados e arrumar nesse local, aí o dono vai. Podia fazer uma parceria até com o Meirelles lá, o Francisco Meirelles, né? Pois é, então olha esses animais, não buscou em tantos dias. Não, é isso que tem que fazer, porque tem uns 6 meses que a mulher está falando que tem esse problema e não está sendo resolvido.
Então estou sugerindo o Poder Executivo ter um local para pegar esses animais e arrumar um lugar adequado. O requerimento está em votação. Aprovado. 9 votos. Tem mais, vereador? Só mais um, senhor presidente, está até anotado aqui, ó. Tiago, celular, olhar no celular, que ele me enviou. Mas é também um reiterar de um requerimento da Secretaria de Obras. Quebra-bola na frente do Mabev. Pede para que seja providenciado o quanto antes. A sugestão aqui é do Tiago, nosso assessor aí maior. O requerimento está em discussão. Nós seria que fazer um reparo que nós já temos, né? Acho que não está muito em condições ideais, né? Mas já existe. Fazer a manutenção. Ó, como o nosso... Inclusive, vereador Daniel, isso naquele requerimento que eu fiz na sessão passada, foi inteirado, né? É porque o Tiago não pôde estar presente na sessão. Reiterar, consertar quebra-mola na porta do Colégio Mabev e também por faixa de quebra-mola lá no Santa Maria, rua 23A. Ainda tem mais coisa. Colocar placa de quebra-molas e faixa e tanto outros quebra-mola na Avenida Rafael Lemos Franco. Nossa, o requerimento dele é bem maior do que eu havia visto, né? Mas é nesse sentido. E um outro na 7 de setembro, onde o vereador já havia peço, o vereador Ronaldo Costa. O requerimento está em votação. Aprovado 8 votos. Tem mais, vereador? Somente, senhor presidente, muito obrigado. Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Só o requerimento hoje, eu tinha alguns, mas eu consegui resolvê-los ao longo do dia, via telefone mesmo, hoje vai ficar só isso. Isso é endereçado à Secretaria de Administração. É o que a gente vê, a questão dos mutirões em todos os povoados, e a gente vê que a cidade também carece desse tipo de serviço. Acho que seria interessante, a questão de alguns bairros também. Então, assim, eu queria uma explicação dos secretários se tem um cronograma para fazer também nos bairros aqui da cidade. Eu acho que seria interessantíssimo. Se não tiver, eu peço, né, que coloque também no cronograma esse tipo de serviço também para os bairros. Uma vez que a gente tem visto, assim, ultimamente, no Tirões do Taquaral, amanhã é na Posse, teve no Corumbaju, teve no Buritizinho, já teve todos os povoados praticamente. E os bairros daqui da cidade são bem mais numerosos, né? São mais populosos do que os próprios povoados. Né? Não que estou falando que eles não merecem, que não precisam. Só que aqui também na cidade é necessário. Tem visto alguns bairros aí com alguns serviços muito, assim, já tá atrasados, eu diria. Não pela iluminação, praticamente já está quase tudo restaurado. A gente tem visto que a cidade melhorou de uma maneira muito, nos últimos, nesse mês passado mesmo, o Ronildo trabalhou demais a conta. Eu estava vendo a cidade, assim, de algumas localidades, né? É notório. A gente olhava descendo da torre, vindo de Goiânia, de perto do Alderich, a gente viu o quanto a cidade melhorou nessa questão de iluminação. Há pouco tempo a gente via aquele vazio, né? Hoje quase não está tendo, né? Então, nota que alguns serviços essenciais foram feitos, esse que a gente pediu demais a conta. Mas tem outros, né? Ao invés, não só a questão de iluminação, mas tem outros serviços também que o município leva para os povoados, que precisam ser levados também aqui para os nossos bairros. Então, é nesse sentido o meu pedido. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, Vereador Carlos. eu quero parabenizar o vereador Ronaldo pelo requerimento de grande importância, vereador, e comentar que será necessário, eu acho que já falei isso aqui outro dia, na outra sessão, que esses mutirões que acontecem também nos povoados, nos distritos, seja mais frequente, né? Que às vezes vai uma vez por ano. Tem que ter uma programação para conseguir ir mais de uma vez por ano. Porque quando faz, fica excelente, né? Mas aí o tempo de um ano para outro demora. Mas parabéns pelo seu requerimento e tomara que seja atendido quanto antes. Obrigado. Presidente. Vereador Zeli.
Vereador Ronaldo, teve um tempo que acontecia esses mutirões, inclusive tirava os entulhos que estavam nos quintais, né? Evita das pessoas estar colocando lá na porta da rua. Seria muito importante que retornasse de fato este trabalho aqui, né, nos nossos povoados, né? Inclusive tem alguns lugares que tá no buraco e fica outros lugares sem. Eu vejo que se fizesse esse mutirão, resolveria tudo ali do bairro, essas situações, né? E a nossa cidade ficaria limpinha e bonita. Muito bem, parabéns pelo seu requerimento. O requerimento está em votação. Aprovado 9 votos. 8 votos. Tem mais um aqui, Tem presidente? hora que a gente olha tem 9, tem hora que tem 8, tem 8. Muito bagunçado. Presidente, eu vou fazer mais um aqui. Eu já fiz esse requerimento, acho que o ano passado, não sei se esse ano eu já fiz, mas é o secretário de Meio Ambiente e também é o prefeito. Eu já pedi muitas podas pontuais aqui na cidade e praticamente a gente não foi atendido. E a cidade está precisando muito de podas, de árvores. Embora a maioria seja assim de terrenos particulares, porém elas invadem as calçadas, invadem a rua, né, causando transtornos. Então está precisando muito de fazer esse serviço aqui na cidade. Não estou pedindo que faça tudo de uma vez, até porque demanda muito serviço, né, uma força-tarefa muito grande. Mas que faça, né, alguns pontos mais pontuais, vamos dizer assim, mais emergentes, tem mais emergência, porque veículos maiores já está passando, já está quebrando os galhos e jogando, fazendo sujeira na rua, né? E em outros locais está obstruindo a passagem, né? Veículos menores até nem tanto, né? Aí agora quando passa um caminhão baú, além de estragar muito ali, causa sujeira, estraga os veículos, né? Enfim, depõe também contra a estética da cidade, né? A gente luta muito por uma cidade bonita, isso é coisa simples de fazer, né? A gente está pedindo demais. A gente reclama muito da questão assim de forma alguma eu estou querendo fazer desmatamento, essas coisas, supressão de árvores para poder contribuir com o calor, com essas coisas todas, não é isso não. São podas de formação, são podas que vão só dar um formato melhor nas árvores e também ajudar na questão do trânsito. Não é nada assim para poder depor contra as boas práticas ambientais, de forma alguma, tá? Inclusive, se for preciso, a gente vai ter junto, a gente tem uma vasta experiência nessa questão, a vida inteira eu fiz isso, né? E se for preciso eu vou sem problema nenhum, ajudo a puxar, colocar esses galhos nos caminhões para poder jogar fora, enfim, todo tipo de serviço que for preciso, pode estar procurando a gente quer estar contribuindo também. A gente pede, mas também quer dar contrapartida. Contrapartida, no caso, eu posso usar o meu conhecimento técnico e também a questão da força bruta. Porque a gente vê que falta muitos funcionários, né? Não é sempre que tem essas pessoas, então a gente pode usar essa mão de obra também para poder estar contribuindo com o município. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 9 votos. Finaliza. Alguém quer fazer mais requerimentos? Passa a palavra para o vereador Flávio Dias. Milhões, Daniela. Boa noite mais uma vez, eu cumprimento aqui o senhor presidente, todos os novos colegas vereadores, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento aqui, requerimento esse para a Secretaria de Infraestrutura, pedindo ali a troca de 8 lâmpadas da quadra de esporte do distrito do Batã. O pessoal mandou um vídeo para mim, necessita ali da substituição daquelas lâmpadas, para o pessoal poder ali praticar seu esporte ali à noite. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 9 votos. Senhor presidente, gostaria de fazer mais um requerimento
requerimento esse, que é questão de iluminação pública, endereçado ali ao secretário de Infraestrutura, pedindo ali a troca, né, das lâmpadas ali da rua 8, quadra 12, no bairro Cinelândia. O requerimento está em discussão. Está em votação. Vontade de ir embora. Senhor presidente. Aprovado, não. Aprovado por 9 votos. Pronto, vereador? Senhor presidente, mais um requerimento. Esse requerimento vai voltado ali para o nosso querido povoado ali da Cachoeira. Eu estive lá no povoado da Cachoeira, o pessoal pediu ali para estar fazendo esse requerimento, pedindo, né, a famosa iluminação pública, né? O pessoal ali está às escuras na Cachoeira. Então o pessoal pede ali com uma certa urgência. Inclusive tive relatos, senhor presidente, que uma senhora tropeçou, né, e caiu devido à escuridão. Então fica aqui o meu pedido para que eles possam ali estar indo até o povoado da Cachoeira para fazer ali a substituição dessas lâmpadas queimadas. O requerimento está em discussão. Está em votação. Senhor presidente, vai mais um requerimento. 9 votos. Eu não sei se eu estou lento demais ou se o vereador está rápido demais. Senhor presidente, eu estou meio acelerada porque a vereadora Daniela está me olhando assim, está me deixando meio tenso. Eu queria. É porque ela fala que eu estou falando demais. E hoje ela está um cascavel. Meu Deus do céu. Eu não falei nada. Senhor presidente, fazer mais um requerimento aqui, endereçado ao secretário de Infraestrutura. Requerimento este que é pedido ali do pessoal ali da Cachoeira. É pedindo ali tapa-buracos. Quando eu disse aqui agora, a falta de iluminação pública e a rua esburacada atrapalha muito, né, o pessoal ali andar. E como eu disse aqui, relatos de pessoas caindo devido à falta de iluminação, buraco na rua. E é coisa simples, né, que o gestor tem que cuidar e zelar do nosso povoado. Então fica aqui o pedido para o pessoal mandar uma equipe ali, fazer um tapa-buraco, está atendendo ali o pessoal ali da Cachoeira. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 9 votos. Tem mais, vereador? Obrigado, senhor presidente. Só agradecer pela oportunidade de estar representando o povo aqui com esses requerimentos de minha autoria, né? Não tendo mais requerimento, vamos para a Senhor palavra. presidente, só. Tá. Então passa a palavra para o vereador. É porque eu Carlos. os requerimentos escritos ficou ruim, né? Eu gostaria de fazer um requerimento encaminhado ao RH do município e à Secretaria de Educação que encaminhasse a essa casa o quanto antes a lista de espera dos aprovados no concurso público da educação. Porque nós sabemos que todos aqueles que foram aprovados, vereadores, já foram chamados, agora estão chamando o cadastro de reserva. E eu gostaria, eu quero essa lista para a gente poder acompanhar essas convocações. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, Vereador Daniel. parabéns, vereador Carlos Eduardo, pelo requerimento importantíssimo. Já fui indagado com relação até a como está sendo organizado esses cadastros de reservas. Por exemplo, as vagas de algumas das vagas, né, foram direcionadas por região. E aí naquela região acabou o cadastro de reserva ou alguma coisa naquele sentido. Como está sendo realizado para atender aquela região para ser chamada, sabe? Até já fiz um requerimento nesse sentido, não fui respondido, não serei, mas deixa para lá, né? A gente vai acompanhando aí, às vezes com o requerimento de Vossa Excelência a gente consiga entender um pouco melhor. O requerimento está em votação. Aprovado 9 votos. Tem mais, vereador Carlos? Não tendo mais requerimentos verbais, vamos passar a palavra livre. Senhor presidente, eu quero fazer uso da palavra. Eu passo a palavra para o Ronaldo. Não, aqui na palavra livre eu quero só citar 2 assuntos aqui. Um, inclusive, recebi há pouco pela doutora Fátima Borges, né, para poder estar falando em relação a um programa que chama ATEC Senar Mais Mel, que é um programa
que vai dar assistência técnica aos apicultores aqui do nosso município, né? Sabemos que o nosso município hoje é um grande produtor de mel, então, muito interessante esse tipo de assistência, uma vez que, com certeza, vai estar capacitando nossos produtores. Lógico que eles já são bem capacitados, mas todo tipo de conhecimento é bem-vindo, né? Então, aos interessados é procurar o sindicato dos trabalhadores, né, para poder estar escrevendo e garantindo, né, essa assistência técnica na sua produção melífera. Agora, a outra coisa também que eu gostaria de citar, recebi ontem à noite com muita satisfação, mais uma vez, nosso deputado federal, o professor Alcides, colocou mais 200 mil no hospital municipal. O dinheiro já está na conta, né? Ontem, à noite mesmo, eles nos comunicaram que colocou mais 200 mil, né? A gente tinha pedido. E geralmente as emendas dele nessa audição desses valores, né? Então já foram várias, né, nesse valor. E ontem, mais uma vez, mais 200 mil à disposição do nosso município, né? Onde várias ações serão implementadas, né, com esses recursos, né? Dá para usar em vários programas, né? E a gente sabe que o pessoal vai saber aplicar bem esses recursos, né? A gente espera isso, né? Já estamos fazendo algumas solicitações, algumas indicações para que utilize bem esse recurso. Passa a palavra para a vereadora Daniela. Senhor presidente, caros colegas, a minha fala é sobre nosso decoro como parlamentar. Eu lido com muita tranquilidade com todas as brincadeiras, isso para mim é muito tranquilo. Mas eu entendo também que nós, como legisladores, como pessoas que somos influenciadores, né, aqui no nosso papel, nós precisamos também manter esse decoro, né? Por um lado, eu me sinto empoderada por, né, vereador Flávio, intimidá-lo com o meu olhar, por um lado. Mas, por outro lado, também, a questão das brincadeiras, alguma coisa em plenário, isso me constrange um pouquinho. Hoje, foi comigo, Daniela, mulher, né, eu tenho essa coragem para falar. Mas outras situações também já me deixou desconfortável aqui com outros colegas. Então, assim, com todo respeito a vocês, porque fora da sessão, eu sou muito tranquila de lidar. Pode brincar comigo que nada vai me ofender ou fazer eu apelar com alguma coisa. Mas aqui na sessão eu entendo que a gente precisa, não que seja diferente a minha pessoa aqui no plenário com a minha pessoa lá fora, mas eu estou falando uma questão de instituição. Nós somos vereadores, representantes do povo, e a gente tem que se dar esse valor e esse respeito. Eu não quero que os colegas levem a mal, é realmente um desabafo de uma postura que eu, com o meu rosto sério, eu realmente me constranjo com situações que chegam a desrespeito, chegam a coisas que nós, como vereadores, não deveríamos fazer. Não quero aqui, né, vereador Flávio, o intuito não é ofender nenhum de vocês. É usar o que eu observei hoje para que seja exemplo, para que nós sejamos todos melhores, né? E que a gente possa realmente ser essa influência para as pessoas, de forma que as pessoas também tenham orgulho do nosso trabalho. Meu desabafo, né? E obrigada pela palavra. Senhor presidente, vereador Flávio. Senhor presidente, pegando aqui na fala da nossa colega vereadora Daniela, acho que na minha fala não houve nada demais, onde aqui em off eu disse que iria fazer uns requerimentos e ela disse que quando eu não estou, a sessão passa muito rápido. Então eu usei na hora da minha fala a brincadeira aqui dizendo que ela já estava me dando uma pressãozinha, né, para ir devagar. Eu acho que aqui nessa fala não houve nenhum decoro, uma quebra de decoro da minha parte.
E se ela se sentiu ofendida, foi com Vossa Senhoria, né? Sei aqui manter a minha postura na hora de brincar, falar, sei na hora de falar sério. E eu acho que nesse quesito, como ela brincou em off comigo aqui, me senti a liberdade de brincar com ela, né? Quando ela olhou para mim. E eu acho que da minha parte está tudo ok, Daniela. E acredito que a gente tem sim que baixar o nível da brincadeira, não elevar muito, né? Ainda mais quando a gente está aqui em sessão representando o povo de Orizona. Obrigado, presidente. Vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Senhor presidente, o que eu gostaria de falar aqui em plenário, na palavra livre hoje, é sobre uma situação que tem causado um certo incômodo no quesito de cumprirmos o horário das nossas sessões. Eu sei que não é questão de Vossa Excelência, né? A questão hoje, por exemplo, do atraso, mas cabe a mim, enquanto vereador, direcionar isso ao senhor como presidente, para que essas questões de pareceres, de projetos, que eles estejam prontos, e aí cabe ao senhor fazer essa cobrança, a nossa assessoria jurídica, que elas estejam prontas com antecedência. Eu fico aqui olhando e parabenizo o trabalho dos meninos. A Elisângela corre para lá com o papel, corre para cá com o papel, e a gente assinando pareceres, né? Tudo em cima da hora. Então, assim, eu acho que isso demonstra que existe uma desorganização. E a vereadora Roseli, muitos sabem, em outra sessão, disse a questão das reuniões, das comissões, ser com antecedência, para que a gente não tenha que fazer as coisas atropeladas. Eu fiquei hoje, o presidente, preocupado com isso, e tem visto que isso tem se tornado rotineiro. Então a gente precisa ter uma conversa de uma maior praticidade dos projetos, das coisas aqui no plenário, para que a gente não tenha que ficar correndo, atropelando as nossas sessões. Então eu peço ao senhor que olhe isso para a gente com carinho, né, para que tudo aconteça dentro do rito, né, para a gente não ter que ficar aí. Eu hoje mesmo entreguei um projeto para a Elisângela, na hora aqui, né? Vereador, tem projeto que eu gostei da devolução, não assinou. Isso. Então, assim, são situações que a gente precisa dar mais serenidade ao processo da casa. E isso não é fazer crítica a ninguém. Eu acho que é um momento, um consenso nesse sentido, para a gente poder ter uma coisa assim bem mais tranquila, bem mais organizadinha, né? Igual, se o projeto está apresentado, vai ser na outra sessão. Então, vamos fazer isso no decorrer, né, da semana. Esses pareceres podem, se o jurídico não conseguir, pode ser enviado até para a Elisângela, por fazer lá e enviar para ela anexar. Eu acho que assim, é de todo mundo. É todo mundo fazer a sua parte, mas com mais eficiência, para a gente ter um melhor resultado. Eu agradeço. Senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Ulisses. Senhor presidente, caros colegas, na palavra livre de hoje eu gostaria de convidar toda a população para o dia D de vacinação contra a influenza, que acontecerá no dia 23 de maio, no sábado agora, das 8 da manhã até as 15 horas, em todas as unidades de saúde da cidade e da zona rural. Então, assim, convidar toda a população para se fazer presente, um dia de extrema importância para a saúde do nosso município. Aproveitando o ensejo aqui, parabenizar o secretário Lucas, toda a equipe da saúde, que tem feito um belíssimo trabalho, e alertar também os grupos que serão prioritários, né? Que são os idosos com mais de 60 anos, as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas de até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde, educação, trabalhadores dos Correios, profissionais das Forças Armadas, segurança de salvamento, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, motoristas de transporte rodoviário, coletivo e caminhoneiros.
E também está aqui no convite, levar o cartão de vacinação e o CPF, também é muito importante. Então fica aqui o convite a toda a população. E também, senhor presidente, relembrar aqui de público da festa lá no Povoado da Posse. Amanhã tem um mutirão lá no Povoado da Posse. E a festa lá que acontecerá, as festividades religiosas agora, nesse final de semana. Nessa semana, começa agora, estendendo aí até o final de semana. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra com o vereador João Lucas. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, cumprimentar mais uma vez quem nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria da atenção de todos, quando na sessão anterior, aqui, nós falamos sobre a sessão solene de centenário de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. E ficou definido aqui que reuniríamos, que já tinha marcado a reunião com representantes da família, para ontem, segunda-feira, às 14 horas. Né? E ficou definido também que as indicações de quem vão ser homenageados seriam as indicações feitas pela família. Por quê? Isso, porque é um momento da família, é um momento de centenário de Dom Antônio, então nada mais justo do que a família indicar ali quem vai ser homenageado. Mas, outras, quando se cria uma comenda, como foi criado aqui Dom Antônio, outros eventos virão. Aí os vereadores, qualquer vereador pode apresentar aqui um requerimento solicitando para fazer uma sessão solene. E pode também fazer essa entrega das comendas. Então nós organizamos a Roseli, a vereadora Roseli esteve na reunião, estava eu, a Roseli, o Vitor, também a Cida participou, a Elisângela, onde definimos ali alguns rumos para realizar a sessão solene. Então ficou já a lista das indicações, recebemos a lista de indicações pelas famílias, ficou fechado, já encomendamos já as medalhas, eu passei na gráfica e o menino já pegou o modelo direitinho, então a gente está confeccionando as medalhas, e essas medalhas vão ser então padronizadas, padrão para todo evento que for, toda sessão solene, que for então alguém receber a comenda Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, será essa medalha. Então ficou dessa forma definido e já estamos com a lista, não foi isso, Roseli? Fizemos todo, discutimos bastante como que vai ser. Agora, o que a gente precisa é da presença de todos ali no dia da sessão, que será dia 11 de junho, às 19 horas, lá no Colégio Estadual. Então, antes de encerrar, nós vamos suspender? Vou suspender a sessão por 10 minutos para nós fazer a votação do vice-presidente. Eu estou sem substituto, então hoje vai ter um. Agora vamos conversar com vocês. Pode agora? Não, suspender. A sessão está suspendida. Votar no C.